Em todas essas situações, temos a vitória completa por meio daquele que nos amou. Pois eu tenho a certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem outras autoridades ou poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro, nem o mundo lá de cima, nem o mundo lá de baixo. Em todo o universo não há nada que possa nos separar do amor de Deus, que é nosso por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Põe no 37 de novo. Em todas essas situações, quer dizer, em todas as situações, temos a vitória completa por meio daquele que nos amou e nos ama. Em todas as situações, nós temos a vitória. Aí eu faço uma pergunta: por que que qualquer probleminha, vamos relembrar de uns dias passados, você fica trombudo? A trombona de elefante desenrola e vai lá no chão. Qualquer probleminha, pode reparar, uma boa parte das pessoas fica trombudo. Crente tinha que andar com sorrisão, ó, lá nas orelhas. Nós que seguimos a Deus, nós tínhamos que ser, o dia tem 24 horas, nós tínhamos que ser 36 horas por dia feliz. Por mais que está passando por tribulação, por mais que está encarando lutas, mas a palavra diz, em todas as situações, temos a vitória, irmãos. Lutas, quem chega na vitória sem uma luta? Qual soldado que vence uma guerra se não lutar? Nós temos, mas só que nós temos a certeza da vitória. Esse dia, o Brasil parou para assistir Brasil e Croácia. Mas quem aqui tinha certeza que o Brasil ia ganhar? Ninguém. Eu ainda falei, acho que o Brasil vai ganhar, de 2-1. Perdeu. Mas em Cristo Jesus, nós temos a certeza da vitória. Você pode até não conquistar aquilo que teu desejo carnal quer aqui nesta terra, mas você tem a certeza, se você continuar firme com Ele, você tem a certeza da salvação, que é o que mais nos interessa. Conquistar bens materiais, todo mundo quer, nós temos que correr atrás, porque Deus quer o melhor, mas o que nós mais temos que correr atrás é da certeza da salvação. O carro, a casa vai ficar, como o pastor diz, né? Vai queimar, vai pegar fogo lá um dia. Mas nós temos a certeza da salvação. Riqueza não leva a nada, pobreza também não, ter muito, ter pouco, não interessa. Nós temos a certeza da salvação, aquele que busca. Então para de ficar trombudo por qualquer coisa. Põe Jesus à frente da tua luta. Põe Jesus à frente. Eu quase todos agora, esses dias, os últimos casamentos que eu tenho feito, eu até faço uma pergunta lá, é até uma vergonha, irmãos. Eu pergunto para o casal, qual o primeiro milagre que Jesus fez? Você acredita de cada, não vou falar nem 10, de cada 20, um casal ou uma pessoa no meio, ainda fala com dúvida, transformou água em vinho? Não sabe, irmãos. Aí eu falo sobre os milagres de Jesus, eu prego que tem que convidar Jesus para estar no casamento, porque
Eu explico lá, né, sobre o primeiro milagre, que Jesus transformou água em vinho, e quando experimentaram o vinho, disseram que nunca tinha tomado um vinho, né, igual que geralmente os casamentos, eles servem o melhor vinho para depois o pior, e lá foi o contrário, servir o melhor, porque tudo que Jesus faz é o melhor. Então convida, como eu falo nos casamentos, convida Jesus para estar na tua vida, nos teus negócios, né? No teu casamento, no teu trabalho, todos os dias, irmãos, porque é com Ele que você vai ter a certeza da vitória. E vê se recolhe a tromba, irmãos. Vai contrata um cirurgião plástico espiritual aí, ó, manda cortar a tua tromba, irmão, para aparecer o teu sorriso, os teus dentes. Amém, irmãos? Porque é isso que Jesus quer de você, o sorriso estampado no rosto. Crente não pode ficar triste, porque nós devemos se iludir com as coisas do mundo. Nós temos que nos iludir com a certeza da vitória, da salvação. Amém, irmãos? Agora, quem trouxe seu dízimo e oferta, traga, para que na casa do Senhor não falte mantimentos. E assim Ele vai abençoar a tua vida, irmãos. Pai, estenda mesmo, Senhor, as tuas mãos sobre as nossas vidas, Senhor. Pois aqui, Senhor, Sim, Deus. nós entregamos os nossos dízimos e as nossas ofertas, Senhor. Sim, Pai. Então que a tua palavra, Senhor, venha mesmo se cumprir sobre as nossas vidas, Senhor. Que as janelas do céu se abram, ó Pai, e venha a ser derramado, ó Pai, bênçãos e bênçãos em abundâncias na nossa vida, Pai. Porque a tua palavra diz, ó Pai, que nós temos de Ti o melhor, ó Pai. Derrama mesmo, ó Pai, porque nós somos filho do dono do mundo, ó Pai. E eu sei que o Senhor quer as melhores coisas deste mundo para a nossa vida, ó Pai. Então, Senhor, nos abençoe, ó Pai, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus. E agora, ó Pai, que o Senhor venha, que o Teu Espírito, Senhor, venha usar o nosso pastor, ó Pai, para falar conosco nesta noite, ó Pai, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus. E uma salva de palmas para Jesus. Quem aqui que gostaria de ser 100% guiado pelo Espírito de Deus? Para você ficar o dia todo, todo momento, sabendo, não, eu só fiz as coisas que o Espírito me guiou a fazer. Quem quer fazer isso? Levanta a mão. Tá. E quanto você acha que você já consegue fazer isso? Você tem uma noção de quanto hoje, se você quiser, você pode, isso pode ser uma realidade na tua vida? Então, eu quero que você entenda que isso é possível e não é difícil. O difícil, né, é igual a gente falar assim, né, você quer emagrecer? Déficit calórico. Você faz déficit calórico, você emagrece. Quanto mais déficit calórico você fizer, mais você emagrece. Mas qual que é o problema das pessoas? Não consegue fazer. Mas eles podem fazer? Todo mundo pode, todo mundo tem condições de fazer. Todo mundo, até quase todo mundo sabe fazer. Mas o que fala mais alto? A fome, a vontade, né? Vem a fraqueza, a necessidade. Olha bem, então o inimigo da tua dieta, o que é? É as circunstâncias. Então você tem que entender que também para você ser guiado por Deus, é a mesma coisa, é muito fácil ser dirigido 100% por Deus. Muitas pessoas são dirigidas pelo Espírito praticamente 100%.
Por quê? Às vezes ela fica confusa que não é porque ela desrespeita o tempo. Vamos dar um exemplo. Deus tem umas promessas para mim, todo dia eu estou vigiando para mim andar com o Senhor. Aí no seu tempo tudo está acontecendo. Não sei se vocês estão entendendo. Tudo está acontecendo. Então você tem que saber, para você ter uma vida de paz, que todo dia você está vivendo pelo Espírito. Mas por que as pessoas não estão vivendo pelo Espírito e as coisas não estão acontecendo e possivelmente não vão acontecer? Porque elas, igual o irmão que me falou, você fica andando trombudo. Né? Eu sempre falo para a turma, brabo, valente é uma coisa. Porque você pode estar brabo e valente por um propósito. Até para você expulsar demônio, se você expulsar demônio, ô querido demônio, vamos, dá para você sair? Ele vai dar risada. Mas se você pegar e falar para o demônio, calado em nome de Jesus, né? Teve uma vez, né, que a Michelle estava expulsando um demônio, o demônio olhou para ela e falou, eu não vou sair. Você não tem fé? Ela falou assim para ele, como é que você sabe que eu não tenho fé? Ele falou, você piscou. O bicho, ele faz leitura comportamental para ver se você tem fé. Então, ele só sabe se você tem fé de acordo com a tua maneira de ser. Entende? Conforme o teu comportamento. E ele é legalista. Na parte legalista, ele vai usar a parte... O diabo, ele não tem direito legal. Diga comigo, o diabo... Não, desculpa, ele não tem direito, não é legal, ele não tem direito moral. Diga comigo, ele não tem direito moral, falei. Mas ele tem direito legal. Estão entendendo isso ou não? Então, o diabo, ele domina por causa de legalidade que o homem dá. Então, você precisa compreender que quando você entrega a vida para Jesus, a Bíblia fala assim que antes você estava morto. Aí você recebeu o Espírito Santo e alimento do Espírito, teu Espírito passa a ter vida em Cristo Jesus. Então agora, olha bem, você de morto passou a ser vivo. E o teu Espírito, quando você peca, diga comigo, quando eu peco, fala assim, eu estou matando o meu Espírito, fala aí. Eu estou morrendo de novo. O espírito fica triste, acuado, e ele se afasta de Deus. Porque o pecado nos faz separação entre nós e o nosso Deus. Aí você se arrepende, pede perdão e volta para Deus. Como é que você volta para Deus? Primeira coisa, você precisa entender que para você ser dirigido por Deus, você tem que estar com o plano e o projeto dele na tua vida. Então eu estou lá na igreja metodista, então eu vou lá cumprir o plano de Deus para aquela igreja, eu vou ajudar naquilo. Não precisa nem em outra direção, já tenho seguindo o plano. Agora olha bem, como é que eu vou fazer isso? Então eu estudo a palavra, eu leio a palavra. Chega diante de alguma circunstância, por causa da minha comunhão com Deus, o Espírito vai me dar sabedoria daquilo que está armazenado na minha mente e no meu coração, que eu leio em casa, que eu estudo, que eu vejo. Pegaram? Só que se eu não tiver no propósito, você não vai ter a sabedoria para lidar com aquilo. E se você for fazer qualquer coisa, mesmo querendo fazer as coisas que você sabe que é certo, que é honesta, você vai estar contra aquela obra. Como que alguém vai te ajudar se ele não tiver no propósito? Vocês estão entendendo? Vai fazer qualquer negócio. Se você não sabe o propósito, você pode estar fazendo o melhor que você pode. Você vai ser muito difícil você não estragar tudo. Mas uma das coisas que você tem que entender, quando o Espírito, você está desobedecendo fora do Espírito Santo, quando você tem um propósito, ou quando você está fazendo algo errado, uma das coisas que acontece, um do discernimento mais simples que tem, é que você entristece no Espírito. De repente você fica trombudo, igual o pastor falou ali. O que é? Gente, ele não explicou o que é trombudo. Trombudo é a pessoa que anda
assim, sabe a meia-lua? Então, quando a boquinha da pessoa está meia-lua, ele está trombudo, tá? Quando ele está assim, ele está normal. Agora, quando a boquinha está assim, ó, então ele não está trombudo, tá? Então, trombudo é uma pessoa cabisbaixo, triste, desanimada. Então, quando você está triste, desanimado, perdeu o ano, perdeu a vontade, perdeu não sei o quê, pode saber que você está errando na maneira ou no propósito de Deus. Então vamos dar um exemplo. Eu com a Rose, nós estamos discutindo um assunto, e nós estamos alegres, estamos animados, não sei o quê, e de repente nós mudamos de assunto, e nós não concordamos com o negócio, ficam os dois emburrados, os dois tristes. Simples, querido. Você entristeceu o Espírito Santo. O que é ser dirigido por Deus, né? Hoje uma menina ligou para mim, uma mulher, né? Mulher ligou para mim e ela me agradeceu por coisa de 20 anos atrás. Aí que eu vi, né? Pelo que eu vi assim, o Espírito Santo tocou nela para ela agradecer as pessoas que fizeram parte da vida dela. Talvez ela não fez só isso comigo, mas ligou. Aí eu tenho mania de ouvir tudo viva voz, né? Até todo mundo lá na loja ouviu. Ela falou assim: irmão Trovati, quero te agradecer, né, pelo que você fez comigo, você me acolheu como pai. Eu nem lembro de nada, tá, gente? Ela que foi falando. Você me acolheu como um pai. E o Espírito Santo falou para mim que eu não seria uma mulher espiritual, uma mulher de Deus como eu sou hoje, se não fosse pela tua vida. Ela contou lá o que eu fiz, mas eu não lembro de nada. Então, mas o que é isso? Isso é uma pessoa que o Espírito Santo, numa comunhão, deu um comando para ela. Na realidade, ela não estava querendo me agradecer. O propósito ali é que Deus tinha que fazer ela fazer isso aí, para que ela tenha alguma bênção espiritual, né? Ela estava obedecendo. E talvez Deus estava falando comigo também, né? Ô cabra, anima aí, ó, que você pensa que não, né? Mas a minha vida ainda continua influenciando outras, né, Raquel? Então, às vezes a gente pensa que não, então às vezes Deus usa essas circunstâncias para nos animar. Então, olha bem, às vezes uma situação dessa é mais do que uma profecia. É mais do que uma profecia. É Deus falando para mim, né? Falando assim, ó, puxando minha orelha, falando: opa, anima aí, ó, cara, que você pode não estar vendo, você pode não estar sentindo, você pode estar achando que eu não estou fazendo nada. Você pode estar achando até que você não tem passado, né? Não tem nem legado. Então é bem bacana isso. Então nós vamos vendo, né? E como é uma pessoa que faz, a gente está separado mais de 15, 20 anos, mais, né? Porque se contar o tempo do ministério, é antes do ministério. Então, quando nós estamos sendo guiados pelo Espírito, nós vamos tocando a vida normal, mas tem crente, querido, que ele nem sabe, mas ele 100% da vida dele é guiado pelo Espírito Santo. E quanto mais você quiser ser guiado pelo Espírito Santo, mais você precisa estudar a palavra, frequentar a igreja, andar com pessoas que têm história com Deus, tudo para que você aprenda a ser dirigido pelo Espírito. E eu posso falar uma coisa para vocês? É mais fácil ser dirigido pelo Espírito Santo do que emagrecer. Muito mais fácil. É muito mais simples. Só que nós não andamos pelo Espírito Santo porque você não parou para aprender. Você nunca quis ouvir as pessoas que acertam. E a gente tem que entender como que funciona. Quando o pastor, né, a Raquel, quando o Edmar, quando outros irmãos estão falando para você: cara, não falta no culto. Eles não estão mandando você vir no culto, não, querido. Eles estão falando que você tem que ter um comportamento, senão você jamais será uma pessoa que vai poder estar com a certeza, ou você jamais vai ser uma pessoa que vai estar andando em plenitude com o Espírito Santo.
porque é preciso ter um estilo de vida para você ter a vida do Espírito, tá? Agora vamos ver, assim, alguns versículos, né, para nós entender um pouco da dinâmica do que eu estou falando na Bíblia, tá? Vamos ler um versículo que vai dar uma pouquinho de base para nós. Provérbios 3, 5, 6. Uma simplicidade para você andar no Espírito, tá? Agora nós vamos falar um pouquinho de prática, assim, bíblica, né? Ó, confia no Senhor de todo o teu coração, e não se apoie na sua própria inteligência. Lembre de Deus em tudo que você fizer, e Ele lhe mostrará o caminho certo. Então aqui, olha bem, aqui está falando assim, o que você tem que fazer? Lembrar, não confiar em você mesmo, sempre está assim, né? O que o Senhor faria no meu lugar? O que a Bíblia diz a respeito disso? Então, quando você vai buscar isso, não tem como você buscar isso se você já não tiver estudado a palavra, já não tiver ouvido uma pregação sobre o assunto. Então, não vai ser automático se você não tiver um pré-conhecimento. Se você já não tiver, igual eu falo assim, o Logos, né? Então, o que é o Logos? O Logos, olha lá, eu escuto a Raquel de manhã, eu escuto o pastor pregar de noite, eu dou uma estudadinha, quando eu tenho um tempinho, eu vou lá na internet, Então, outra coisa, quando Jesus, ele diz assim que, quer ver? Vamos para outro versículo. É que eu tive que achar 2 temas aqui para achar versículo. Espera aí, que eu já acho já. Ó, João 6, 50 e 51. Diga comigo assim, do que eu me alimento, fala aí. É o que eu me torno, fala aí. Então vamos dar um exemplo assim. Se você fizer uma faculdade de Direito, o que você pode se tornar? Se você fizer uma faculdade de Medicina, o que você pode se tornar? E se você fizer uma especialização, você não vai melhorar? Vai ou não vai? Então presta bem atenção. E se eu quiser me tornar um filho de Deus, o que eu tenho que fazer? É a mesma coisa. Eu vou ter que me especializar. Então vamos dar um exemplo. Quando a Júlia está indo lá na faculdade de medicina, ela não está assistindo aula. Ela está se alimentando para se tornar uma médica. Alimento. Só que é um alimento o quê? Alimento de conhecimento. Alimento através do estudo, da leitura, às vezes de prática, né? Prova. Então lá ela vai ter o dia da prova. O que é o dia da prova? Eles vão dar um problema para ela resolver, ela dá uma resposta, acertou, né, filha? Geralmente medicina, eu acho que eles dão um problema para resolver, né? Eles dão um problema, você resolve aquele problema, passou, né? Não resolveu? Perde ponto. Então é a mesma coisa ser dirigido por Deus, né? Então vamos dar um exemplo assim. No dia da prova, todo mundo vai passar. Só que aquele que está preparado, bem-aventurado, ele vai ficar, se for uma prova financeira, ele vai ficar mais rico ainda. Mas se o cara estiver despreparado, for passar uma prova financeira, ele vai ficar mais pobre ainda. Então, olha bem, quando eu estou seguindo o conselho de Deus, eu estou me preparando para a prova. Vamos dar um exemplo assim, a Bíblia fala para você aprender com a formiga. O que a formiga faz? Na época que tem o mantimento, ela junta. Na hora que não tem, ela tem mantimento. Então, a Bíblia, ela ensina com isso que todo crente tem que ter um fundo de reserva.
Aí você vai ver os fundos de reserva, cada um tem uma ideia, né? Uns falam assim que você tem que ter pelo menos 6 meses de salário teu acumulado no banco. Por que isso? Porque uma hora você pode precisar. Uma hora pode ser que você... E na hora que você precisar, você não... Outra coisa. Pode ser que você não precisa, mas de repente aparece um ótimo negócio que você pode salvar a tua vida e você ficar milionário. Mas aí o negócio nunca vai aparecer porque você não obedeceu a Deus. Então aquela pessoa que vai ser dirigida por Deus é simples, né? Ela vai, todo dia ela vai se esforçando em obedecer. Eu lembro, né, que antes de eu começar a loja, então eu ganhava R$400. Eu tirava R$50 e colocava na poupança. R$50 eu dava na igreja. Sobrava 300. E aí, eu que arroz, né, fazia as contas certinho, e sobrava dinheiro ainda. Eu juntava mais um pouquinho, ou com aquele dinheiro fazia outro planejamento. Aí eu lembro até hoje, o dia que o Edson foi vender a loja para mim, gente, eu peguei todo o dinheiro da minha sogra, todo o dinheiro da Rose, e todo o dinheiro meu, né, que tinha na poupança. E deu exatamente, ele pediu para mim, eu quero R$1.750 na hora, e nós faz negócio, o resto você pode me pagar quando puder. E se eu não tivesse R$1.750? E outra coisa, tá? Sabe por que a minha sogra tinha? Porque ela tinha passado a finança dela para mim administrar. Sabe por que a minha esposa tinha? Porque eu peguei no pé dela e não deixei ela mais gastar o dinheiro dela. E sabe por que eu tinha? Porque eu obedeci. E eu não teria trovate pneu hoje se não fosse guardar R$50 por mês. Então, para Deus fazer um milagre, você precisa obedecer. Então, se você não começar, querido, a obedecer Deus criteriosamente, você não vai obedecer porque na internet estão ensinando, não é porque... Não, você vai ver que as ideias de Deus, a turma do mundo copia. Mas você vai obedecer a Deus por quê? Porque Ele tem um plano na tua vida. Aqui está o pão que desce do céu. E quem comer desse pão, nunca morrerá. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu darei para que o mundo tenha vida é a minha carne. Agora preste bem atenção, para você entender. Jesus está falando assim, eu sou o pão que desceu do céu. E quando nós aceitamos Jesus, nós comemos do pão. E o que é o pão, gente? Vamos ver se vocês me respondem. O que é o pão para nós hoje? Prática do pão. Vamos, gente? O quê? O que é o pão, Raquel? Palavra de Deus. É o nosso alimento diário. Então, por exemplo, assim, todo dia a palavra. Aí eu vou aprendendo a palavra, eu estou comendo do pão. Agora, preste bem atenção. Quando eu tomei o meu café hoje de manhã, eu almocei, né? Tem alguma coisa a ver com o que eu faço? Não. Só que tudo que eu estou fazendo, até eu pregando aqui falando, eu estou usando a caloria, o meu corpo está sobrevivendo, o meu corpo está aqui sobrevivendo porque ele se alimentou de pão, de comida. Então, olha bem, para que eu faça as coisas dirigido pelo Espírito Santo, eu tenho que comer do pão do céu. E o próprio Senhor Jesus falou assim,
nem só de arroz, feijão, carne, comida viverá o homem. Nem só, ele não está falando que não vai viver com arroz, feijão, carne. Ele falou, nem só quer dizer, não é só isso. Não é você estar bem alimentado que você vai viver. Ele falou assim, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Agora preste atenção, quando você recebe o Espírito Santo é o próprio pão. Ele é a própria vida de Jesus em você. Ele é o próprio Senhor Jesus, entende? Que está morando em você. E Ele é a palavra, Ele é o pão que você comeu. Então, quando eu estou fazendo as coisas de acordo com a palavra, porém nunca esqueça, sem propósito, não está na palavra, mesmo usando a palavra. Por isso que eu falo para vocês, gente, fica no propósito do ministério, se vira, fica no propósito do ministério. Porque sem você estar no propósito do ministério, você está em pecado, mesmo fazendo a coisa certa. Você tem que ter você vai trabalhar, fica no propósito de Deus para o teu trabalho. Primeiro é o propósito de Deus. Aí como é que eu vou ficar no propósito de Deus lá? Fazendo de acordo com a palavra de Deus. A palavra de Deus mandou honrar o patrão. Aí é como? Mas eu estou lá por causa do propósito de Deus. Eu não estou lá por causa do propósito de vender pneu, ou de trabalhar, ou de satisfazer só o meu patrão. Eu estou lá por causa do propósito de Deus. Deus me pôs aqui, Ele tem um propósito. E por causa disso, por causa do propósito que Deus tem para a minha vida, que nem sempre eu sei direito qual que é, eu começo a ter direção de Deus. Eu começo a ter direção. Se eu estou lá por causa de Deus, eu vou fazer uma coisa, o Espírito Santo deixa eu chateado, deixa eu triste, fala, espera aí, eu perdi aquele ânimo, eu perdi aquela vontade, né, coisa, né? Então o Espírito Santo fez. E se você insiste, você continua triste, trombudo, desanimado. Mas se você parar, né, e fala assim, Senhor, ó, você tem a palavra, e você sabe que você está ali por um propósito de Deus. Senhor, deixa eu ver o que eu fiz. Ah, Senhor, descobri. Eu estou tratando mal as pessoas. Ah, Senhor, eu não estou sendo simpático. Ah, Senhor, eu estou não sei o quê. Então eu estou trabalhando desanimado. Ah, Senhor, eu devia ter caprichado mais, porque eu estou dando trabalho para o meu patrão, Então aí você pega, ora, e vai procurar fazer aquilo que agrada a Deus. De repente você nota, né, que você fica alegre, feliz, está tudo bem. Parece que ficou leve, né, ficou gostoso. Não é, por quê? Porque você voltou para o Espírito, e o Espírito da vida. Arrependeu, voltou. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Isso acontece com vocês? Ficar teimoso numa coisa, toda vez que lembra naquilo. Aí um dia, né, o pastor fala assim, abre mão, perdoa. Aí você vai tentar obedecer o que o pastor está mandando. Parece que tirou um fardo, né? Já aconteceu isso com vocês? Às vezes está com bronca com alguém, ou fica só lembrando de uma mágoa, de um ressentimento, de um prejuízo, e aquilo entristece o teu coração. Aí você escutou uma pregação, né? O pastor falou assim, gente, abre mão, perdoa, entrega para Deus, né? E a Bíblia é bem claro, seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. Então eu volto e falo, não, eu quero pensar nisso não, eu não vou perder a paz de Cristo no coração. Romanos 8:10, vamos ver o que diz lá. Ó, mas se Cristo vive em vocês, então embora o corpo de vocês vá morrer. Por que o corpo vai morrer? Vamos, gente.
O corpo vai morrer por causa do pecado. Pega assim, dá uma batidinha no teu corpo assim, ó, fala assim, ei, tá, você não é tão importante não, fala aí. Fala, você é só meu servo. Fala assim, você vai morrer. Vai morrer, querido. Então nós temos que parar de dar tanta importância às coisas físicas, porque elas estão condenadas por causa do pecado. Olha bem, o Espírito de Deus é a vida para vocês, porque vocês foram aceitos por Deus. Então, olha bem, o Espírito de Deus, Ele é a nossa vida, é Ele que vai nos dar um novo corpo, Ele que vai nos dar uma nova vida. Nós vamos morar junto no céu, gente. Vocês não se alegram com isso? Você não quer morar comigo no céu? Né? Se você não quiser morar no céu, que é só não querer morar comigo. Tá? Então, olha bem, nós temos que entender que nós temos que aprender a andar pelo Espírito, porque o Espírito é que dá vida para nós. Temos que pegar prática, diga comigo, pegar prática. Então, olha bem, nem sempre você vai andar pelo Espírito fácil, vai ter muitas vezes que você vai ter que andar pelo Espírito com dificuldade. Vamos dar um exemplo, ó. Vamos dar um exemplo. Você sabe que Deus tem um projeto nesse ministério. Você sabe que você foi chamado para ajudar nesse projeto. Faz parte da tua missão pessoal de vida. Deus já confirmou de bastante vezes. E vai vir problema para você faltar em culto, não vir, sair da igreja. E daí, querido, você está sendo provado. Se você pegar, você vai ter que andar no propósito de Deus. Quando eu comecei a ser crente, começou a ter uns problemas, que de vez em quando tinha. E o negócio era feio, era muito justo, certo, eu saí da igreja. Sabe o que eu falava para meus oponentes? Eu falava assim, eu não estou aqui por causa de vocês. Eu estou aqui por causa de um propósito de Deus. Mas eu falava para eles e falava assim ainda, ó, e vocês vão ter que me aguentar. Falou assim, porque eu vou morar no céu, e eu só saio dessa igreja se Deus me tirar. E eu falava isso com pessoas que me humilhavam, que queria estragar minha vida, as coisas pessoal, me acusavam. Achava que eu era um estrovo dentro da igreja. Liderança. Né? Em vez de eu ficar ofendido, eu falei, eu tinha propósito, e era um propósito de Deus, então aquilo era só uma prova. O mais difícil, que eu sabia de tudo isso, era eu amar. Era eu amar. O mais difícil é saber que uma pessoa está falando mal de você lá nas costas, e você, né, Raquel? Falar assim, não, mas eu amo. Eu amo, não porque eu sinto, mas porque eu decidi. É eu orar por ela. Pegaram, gente? É o mais difícil. E eu sabia que era difícil, mas era essencial. Senão eu ia apagar a chama do Espírito que havia em mim. Entenderam? Essa é a hora do déficit calórico, né? Você começa a sentir fome, fraqueza, parece que vai ficar doente, e você fala assim, não, eu vou comer. Agora olha bem, para completar essa palavra de hoje, lembra que eu falei para vocês que é impossível estar na direção do Espírito Santo na tua casa se você não estiver dentro de um projeto de Deus. É impossível você estar numa igreja e ser dirigido pelo Espírito Santo se você não estiver num projeto de Deus. É impossível você ir trabalhar se você não estiver no projeto de Deus, né? Então, aonde está isso? Jeremias 29:11. Só eu conheço os planos que tenho para vocês. Lá quando eu estava sendo dirigido pelo Espírito Santo de Deus a respeito da igreja, da família, dos filhos, das coisas, eu sabia o que Deus iria fazer.
Sabia que nós ia estar num prédio desse hoje? Que eu iria, no meu ramo, eu iria prosperar, que eu ia estar sendo contado como um cara grande no meu ramo? Sendo que até de borracheiro eu era um dos pequenos. Não sabia. Mas diga comigo assim, ó, vamos todo mundo apontar para o céu, fala assim, mas, vai todo mundo, mas você, Senhor, sabia. Eu não sabia. O Cassiano não sabe, você não sabe. Então não tem negócio de querer saber para poder, é que você, querido, tem que saber o seguinte, você não lê a palavra todo dia, não sabe a palavra? Então você vai trabalhar, você fala assim, eu não sei porque que eu trabalho nessa loja, mas Deus sabe. Agora uma coisa eu sei, eu vou ter que ver o que é que, o propósito aqui maior e fazer o meu melhor de acordo com a vontade de Deus. Vou ter que atingir o propósito. Cheguei em casa, né? De perguntar uma coisa para Ana Paula. Ana Paula, quando a gente casa, não tem um estatuto do casamento? Não. Acho que não tem, né? Então nós vamos trazer um pastor que tem estatuto de casamento, para ele dar um curso para os casais esse ano agora. O que vocês acham? Só que você vai vir 3 dias no curso. Aí foi um curso de casais aqui. Aí você vai vir nesse curso para tem um trabalho, um curso de casais? Não. Você vai lá, eu vou conhecer o estatuto do casamento. Vou ficar 3 dias fazendo um curso, igual, muito mais importante do que um curso de faculdade e tudo, por quê? Porque eu vou aprender o estatuto do casamento. Porque o pastor, na hora que ele for ensinar, como é que é um casal, qual a finalidade da família, qual a nossa coisa, como é que Deus vê, ele está passando o estatuto do Espírito Santo, de Jesus, do pão da vida, para o teu casamento, né? O pouquinho, né, que a Rose acerta, assim, um pouquinho não, a Rose acerta muito, ela fala assim, mas os maiores acertos da Rose é por quê? Porque ela ia lá nos cursos de mulher lá, ela falava, agora eu estou entendendo o trovate, por quê? Porque a mulher estava passando o estatuto da mulher para o marido, pegaram? Quando você vai falar assim, você está ouvindo o pastor aqui pregar sobre finanças, ele está passando o estatuto das finanças. Aí como é que você vai ser dirigido pelo Espírito Santo se você não tem o estatuto, né? Não tem jeito. Eu lembro que lá na oficina nossa, um dia, né, eu fiquei irado, né, porque era muito bagunçado o negócio. Muita reclamação, muito problema. E numa madrugada eu levantei, né, e eu fui lá para a loja, aconteceu várias coisas naquele dia, mas de repente, né, eu fiquei irado, sentei na mesa, eu batia, Senhor, eu não estou aguentando, estava até meio deprimido já. De repente o Espírito Santo veio com uma impressão, foi uma impressão, não foi uma, chacoalhou a terra nada não, foi uma impressão assim, a culpa é tua. Eu falei, a culpa é minha ainda a culpa é minha, né? Aí o Senhor falou assim para mim, você lembra de quando você era líder na igreja metodista? Eu falei, lembro, lembrei. E quando vocês iam discutir uma coisa que estava havendo desentendimento, aonde vocês iam? No estatuto. Ele falou, então, se você quiser resolver o problema da sua empresa, faz um estatuto. Gente, eu fiz 2 estatutos para 2 coisas na oficina. Para a oficina, fiz um estatuto e fiz um estatuto compartimental também para a loja. Vocês sabem o que aconteceu? Eu fiz em menos de 5 minutos as regras. Por que
que veio em 5 minutos eu consegui fazer aquela regra que às vezes as pessoas ficam anos estudando para fazer. Porque naquele momento, eu tinha a palavra de Deus. E eu tinha também o conhecimento do meu trabalho e o que eu queria no meu trabalho. Então, Espírito Santo, mas eu estando preparado, estudado, me inspirou, pronto. Fiz várias cópias, colei nos lugares estratégicos e falava para a turma, qualquer dúvida, vocês vão lá e lê. Lá vai estar o que é para fazer em cada situação. Se vocês não fizerem, vocês vão perder a boquinha de vocês, porque tem que fazer. Tem que cumprir. Então, mesma coisa quando você estuda a palavra. Aí a Bíblia fala, querida, algumas características para você ser dirigido por Deus, né, que você tem que estar nela. Você confiar no Senhor, né, confiar nele, não confiar em você de jeito nenhum. Diga comigo, confiar muito em Deus. Nada em mim. Confiar em Deus e não em você, né? E obedecer, querido. Procurar Ele, obedecer. Ele vai mostrar o caminho certo, tá? Então, olha bem, aí ali fala assim, né? Olha bem, diz o Senhor: planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança em um futuro. Então, diga comigo assim: Ele sabe os planos que tem a meu respeito. Se eu seguir os seus estatutos no meu casamento, fala assim, no meu trabalho, na minha igreja, no meu lazer. Então, olha bem, o que a Bíblia fala? Tudo que fizer, faça para a glória de Deus. Fazendo assim, muitos planos de Deus você não vai conhecer. Você vai ter só um deslumbre de umas profecias e tal. E você pode até imaginar alguns planos que Ele tem, algumas coisas que Ele vai te dar. Mas você vai estar muito enganado, porque você nunca vai acertar. Porque Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que nós pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Glória a Deus. Então, e olha bem, né, não é só isso que Deus fala aqui, que Ele sabe o plano que tem a vosso respeito. Ele fala assim, eu servindo a Deus, eu nem me preocupo, porque eu sei que os planos dele são grandes. Agora, eu também não sou bobo de achar que eu não vou ter trabalho, né, gente? Esse que é o problema. Preguiçoso querer bênção de Deus, não vai dar certo, né, Raquel? A Bíblia fala, esforça-se contigo, né? Não tenha medo, não se apavore, é para você estar disposto a lutar, brigar. Por quê? Porque você vai ter que estar preparado. Quanto mais bênção você tiver, mais trabalho, mais luta, mais dificuldade. Mas Deus está fazendo coisas grandes. Amém, querido? Glória a Deus. Deixa eu ver se eu acho aqui. Ó, que versículo bacana, ó. Salmos 16, 7. Ó, eu louvo a Deus, o Senhor, pois Ele é o meu quê? Conselheiro. Durante a noite, a minha alma, consciência, me avisa. Provérbios 2, de 6 a 9. Ó, é o Senhor que dá sabedoria. A sabedoria e o entendimento vem dele. Ele dá ajuda e proteção a quem é
Agora preste bem atenção, querido, preste bem atenção. Como é que uma pessoa que não anda direito vai ser dirigido pelo Espírito Santo? Fala comigo, nunca. Nunca. Você sabe o que é honesto? Honesto é uma coisa que, vez você não é e você não gosta. Se alguém pega e te joga uma coisa na tua cara, o que ele é? Honesto. Né? Vamos pôr assim, o cara está falando a verdade, né? Está falando a verdade. Você se ofendeu com a verdade, você se ofendeu com o honesto, aí. As pessoas não gostam de que alguém seja sincero com elas, porque isso ofende elas. Então você não gosta de honestidade, porque as pessoas, honestidade, sinceridade, é a mesma coisa. Honesto é uma pessoa honesta. Honesta, ele é justo, ele é certo, ele fala a verdade. Ó, Deus protege os que tratam os outros com... Está falando ali com melindro? Com jeitinho? Está falando com justiça. E guarda os que lhe obedecem. Como é que você vai obedecer a Deus, sendo que você não sabe ser dirigido pelo Espírito? Como é que você vai obedecer a Deus se você não conhece os seus estatutos? Ó, se você me ouvir, entenderá o que é direito, justo e honesto, e saberá o que deve fazer. Então, quando eu ouço alguma coisa de Deus, o Espírito Santo, ele vai te alegrar, te dar paz, testificar em Deus. Agora, quem não tem o Espírito Santo, ele vai ter paz ao contrário, ele vai ter paz só fazendo coisa errada. Vamos dar um exemplo. Uma pessoa que tem um espírito de vício, ele é viciado numa cachaçinha. Quando que ele tem paz, Raquel? Só quando bebe. Uma pessoa viciada em cocaína, ele só tem paz quando cheira. Um viciado em maconha só tem paz quando baseado. Então, olha bem, uma pessoa cheia do Espírito Santo, ele só tem paz quando ele está fazendo e transbordando, está se alimentando nas coisas do Espírito. E o que alimenta o Espírito Santo? Justiça, honestidade, santidade, bondade, fidelidade, amor, propósito de Deus, sonho de Deus. Vocês estão entendendo como é que é fácil ser dirigido pelo Espírito? Só que você tem que ser dirigido pelo Espírito pelo que você já tem, já sabe, já é. Glória a Deus. Será que ficou meio claro ou não? Aí você vai descobrir, né, que muitas pessoas aqui está 90% sendo dirigido, só não está sendo mais dirigido pelo Espírito Santo, porque ainda idolatra ou um trabalho, ou dinheiro, ou filho, ou dá muita importância a algo, né? Por que o pastor fala assim? Não dê importância. Por que o pastor fala não dá importância? Não é para você não fazer, não dar bola para o filho, não dar bola para o pai, é para não deixar aquilo te dominar. Por isso que a Bíblia fala, né, lá em Gálatas 5, 22, fala assim, né? Porque o Espírito milita contra a carne. Mas olha bem, o Espírito não milita contra a carne se você não estiver buscando obedecer a Deus. Não é o Espírito não vai fazer nada. A carne vai vir. E você fala assim, não quero a carne. Então, olha bem, você está
está priorizando o Espírito. Você está priorizando Deus. Então, as obras da carne são bem conhecidas. Vamos ver o que é a obra da carne? Vamos ver o que é. Porque a nossa natureza humana quer, que essa natureza humana, na versão normal, é carne, tá, gente? Carne. O que a nossa natureza humana quer é contra o que o Espírito quer. E o que o Espírito quer é contra o que a nossa natureza humana quer. Os dois são inimigo. Lembra que eu não estou falando agora de guerra espiritual, tá, gente? Eu estou falando de quê? Aprender como é que uma pessoa é e pode, é simples, ser dirigido pelo Espírito Santo a todo tempo. Tá? Então você tem que pelo menos se alinhar, você tem que pelo menos ter conhecimento disso. Outra coisa, quando você vai ser dirigido pelo Espírito Santo, a Bíblia fala assim, muito cuidado com o que você... Fala alto, gente. A Bíblia fala, muito cuidado com o que você... Porque os seus pensamentos dirigem a sua... Quem dirige a nossa vida? Fala assim, pensamento. Então, aonde você ganha a guerra? Aonde você é dirigido pelo Espírito Santo? A tua atitude, querido, ela está servindo o teu pensamento. Então, vem o pensamento, o culto está demorando. Eu falei, se eu estivesse num baile às 2 horas da manhã, eu achava que acabou cedo. Aí, teu pensamento está dirigindo tua vida contra o que você pensou. Então, se esse culto durar a noite inteira, o que tem? Você começa a pensar. Se você não aprender a fazer essa guerra no pensamento, daqui a pouco você para de vir na igreja, porque você fala, o culto demora muito, não vou mais não. Vou para outra igreja. A maioria das igrejas o culto cabe em 1 hora. Não, mas você porque estava com uma dorzinha no corpo, com vontade de ir embora, com funiquito do diabo no corpo, em vez de ganhar a guerra aqui no pensamento, você deixou aquilo te dominar. E aí a tua natureza carnal te dominou. Não o diabo, querido. O diabo aí ficou com a casa pronta. Mas não é o diabo, é você que perdeu. Pegaram? Depois, vai estudar a Bíblia, falando, mas a Bíblia está me chamando de hipócrita, porque esse povo que me louva com lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então, quando você está ali e fala assim, o culto está demorando, está chato, eu não estou aguentando o pastor, a voz do pastor está até me irritando, você está pensando, você tem que falar assim, seu desgraçado, é você que vai para o inferno, não vai dominar a minha vida não, mas eu que vou para o céu, vou te dominar. Aí você começa, que a guerra é no pensamento, entende? Você venceu a guerra no pensamento, depois vai para o coração, e aí você vai, glória a Deus. E você pode ver que o pensamento, ele é tão diabólico que ele conversa com a gente. Ele fala, a gente mesmo fica falando para a gente fala assim, o culto está demorando de novo. O pastor não para de falar. E você fala assim, eu não gosto dessa igreja. Eu nem sei o que eu fico fazendo aqui. E você vai pensando e você vai falando e isso vai fazendo parte de você, você vai alimentando disso. Amém, querido? Eu espero que eu ajudei vocês a compreender. Recapitulando, fala assim, diga comigo, todos podem ser 100% dirigido pelo Espírito Santo. Fala assim, mas para isso eu preciso conhecer a palavra
Fala, e cumprir o propósito de cada lugar aonde eu estiver. Em casa, no trabalho, na igreja, no lazer. Tá? Certo? Sim. Agora fala assim comigo. Sem ter o propósito que tudo é por Ele e para Ele, porque Ele sabe tudo a meu respeito, passado, presente e futuro. Diga assim, se eu fizer isso, Ele me guiará no caminho certo, e tudo que Ele tem para mim é mais do que eu posso pensar, imaginar. Amém, querido? Então, se eu não tenho, é porque eu estou andando pouco, nada, ou errando em coisas fundamentais. Eu sempre digo o seguinte, eu erro em quase tudo, mas eu escolho as essências e capricho nela. Entendeu, Raquel? Eu escolho o fundamental e permaneço nele. Porque as outras coisas eu posso não ter capacidade, não ter condições, não conseguir. Mas se eu ficar na essência, né? E tem essências, querido, que você tem que aprender ela agora, né? Em tudo. A primeira essência é amar a Deus sobre todas as coisas. E meu Deus é Jesus. O Espírito Santo é Jesus em mim. Né? Jesus em mim é o amor do Pai completo em mim. Porque Jesus é o amor completo do Pai em mim. Então, amar a Deus, quando eu falo Jesus, Espírito Santo, é a quem eu amo, quem eu quero agradá-lo. E eu descobri que ele tem um estatuto. E não tem como agradar ele sem seguir o estatuto. Eu nunca vou estar certo, mas o estatuto dele está ali para mim. Todo dia examinar. E como o Espírito Santo é meu companheiro, é uma pessoa, é Deus. Se eu ler o estatuto, eu posso esquecer. Mas no momento oportuno, na hora que estiver ali numa prova, ele vai me fazer lembrar. E se eu luto contra os meus pensamentos que querem enfraquecer o Espírito Santo, nos meus pensamentos o Espírito Santo vai trazer a minha memória e eu vou poder fazer aquilo que é certo. E assim, querido, todos podem achar que não, mas eu estou sendo guiado pelo Espírito Santo. Não preciso provar nada para ninguém. Amém, querido? Glória a Deus. Então vou ficar em pé e dar uma salva de palmas para Jesus, que eu fiquei turbinado com essa palavra. Aleluia! A ti a honra, Senhor. Glória a Deus.